Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um exemplo envolvendo o conceito de domínio contra domínio e imagem dentro da linguagem de programação Java, tá certo? Esse vídeo aqui, gente, ele faz parte da playlist Matemática Discreta do meu canal. Então se você está estudando esse tema e quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai a dica aí, assiste os vídeos a partir desta playlist aqui. Então, gente, o que acontece, né? Nas videoaulas passadas, dentro da playlist Matemática Discreta, eu venho abordando o conceito de função, tá certo? E aí, nesse sentido, eu venho sempre afirmando, olha, funções se utiliza com grande frequência, né, o conceito de funções dentro da programação. Mas aí a gente nunca consegue ver isso de fato. Eu peguei alguns exemplos que são relativamente familiares para mim. Eu não sou professor de computação, então se eu cometer algum erro aqui na aula, me perdoem. Então eu coloco nos comentários que eu regravo de novo, falando da maneira adequada. Às vezes eu posso falar alguma coisa aqui que não corresponde à realidade, tá certo? Mas de modo geral eu acho que eu vou estar bem próximo, mesmo cometendo alguns erros. Eu acho que quem vai ver esse assunto no futuro, ou quem já viu, principalmente quem já viu, vai notar que dá para entender, tá certo? Ou seja, quem já programa um pouquinho vai entender o que eu estou falando. Então nesse sentido aqui, gente, quando a gente está lá dentro da linguagem, em algumas linguagens, como é o caso de Java, né, nós precisamos declarar a variável e o tipo de variável, tá certo? Tipo assim, eu vou botar aqui o tipo, se ela é inteira, se ela é real, por exemplo, se ela é uma variável, um nome, por exemplo, vou colocar também. Aqui eu vou dar um nome a ela e um valor, se ela for assumir um valor, tá certo? Então, nesse sentido, por exemplo, lá dentro da programação eu vou ter coisas desse tipo aqui, byte, né, no caso byte A, char T, int, valor, que aqui é inteiro, e aqui o valor, né, a variável, o nome dela é valor, ou float, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um número real, né, ou dois números reais x e y, eu especifico x, vírgula, y, claro, depois todo mundo ponto e vírgula, né, as ideias lá da programação, beleza? Não vou entrar muito nesse detalhe aí. Por exemplo, eu poderia especificar uma variável int, é uma variável inteira, dia igual a 20 dentro do meu programa. Imagina que meu programa seja um calendário, lá no dia 20 ele vai me apresentar uma notificação. Então ele tem um contador de dias que pode, na verdade, né, lá no dia 20, a variável vai valer essa aqui, tá certo? Int, dia igual a 20. Posso estar falando, por exemplo, de uma variável que seja um nome, né? Por exemplo, char, que é uma variável mais nominal, né, sexo igual a. Aí eu boto aqui entre aspas, né, F. Quer dizer, F se for feminino, ou M, por exemplo, se for masculino. Esse nome aqui, entre aspas, né, normalmente ele vai aparecer lá no visor, tá certo? Ele não vai ter valor numérico nem nada, ele vai ser o que aparece normalmente no visor. Beleza? Então, o que acontece? Nesse sentido, você tem que entender essas coisas, por quê? Porque o seu programa, em muitos casos, ele vai exigir isso aí. Eu utilizo atualmente algumas linguagens de programação, como é o caso do Octave, um pouquinho de MATLAB, né? Eu gosto mais do Octave, que é de graça, né? Está disponível aí, é o primo pop, assim, digamos, do MATLAB, mas tem a mesma potência, tanto quanto, né? Mas nesse caso, a linguagem Octave, né, em Octave, ela é mais, eu diria, mais para matemática mesmo. Aí atualmente eu também estou estudando um pouquinho da linguagem de programação Java e também a programação em Android Studio. No caso do Android Studio, né, para fazer aplicativo celular, ele também utiliza a codificação Java. É até mais fácil para mim aprender, né? A manipular, a criar um aplicativo, essas coisas, porque a base dele é a linguagem Java. Por isso eu quis pegar um exemplinho assim, para a gente ver que o que a gente estudou nas videoaulas passadas não está tão longe assim do que a gente vai utilizar na programação. Claro que a gente tem que fazer algumas adaptações, tá certo, desses objetos. Por isso que eu sempre digo, viu um conceito, tenta pesquisar como é que é aquele conceito ali dentro da computação. Hoje você tem o Google aí, cara, que vai te dar essas informações. Você tem o YouTube aí, milhares de aulas dadas pelos próprios professores de programação. Então, vi lá, conceito de conjuntos. Como ver conjuntos dentro da programação. Vi lá o conceito de função. Como entender função dentro de programação. Vi lá um conceito qualquer, né, digitar. Como entender tal conceito dentro da programação. Isso é muito importante para vocês que estão nessa área. Tá certo? Como eu falei, os vídeos aqui são mais específicos para quem está na área de programação. Aí eu coloquei aqui um mini programinha, ou pelo menos um trecho de um programa, tá certo? Que é o seguinte, imagine que lá em uma certa parte do seu programa você tem assim, int, floor, parênteses, float, real, ponto e vírgula. O que esse programa está dizendo? Está dizendo que vai entrar um número real aqui, e esse número real vai ser arredondado, que é a variável floor, ela faz isso, para um número inteiro, tá certo? Então, na verdade, a entrada é real e a saída dessa função é inteira. Então, se eu pensar isso aqui em termos de uma função, eu teria o quê? O domínio dela, ó,
Se eu pensar esta coisa aqui, ó, essa passagem aqui como uma função, f, eu teria que o domínio de f seria o quê? Um número real qualquer. Eu vou digitar a entrada dele e a saída, né, dela, quer dizer, a imagem de f seria um número inteiro. Ah, o contradomínio pode ser o quê, professor? De modo geral, você pode pegar o inteiro mesmo. Se lembrando que a regra do domínio, a gente tem dois domínios mais utilizados dentro da programação, que é o inteiro e o real, né? Se o número for usado para contar tipo dia, quantidade de pessoas, quantidade de acidentes, aí a gente utiliza, né, números inteiros, né? Define a variável como inteiro. Se ele for algo que vai identificar uma variável contínua, por exemplo, o peso, né, que ela varia dentro de um certo intervalo, aí nós costumamos utilizar o quê? A variável real, designar, né, identificar aquela variável ali de entrada como real, ou até mesmo de saída, né? Então perceba que aqui o domínio é esse, a imagem é esse, que você pode dizer que é o próprio contradomínio também, tá certo? Então nesse sentido aqui, por exemplo, se a gente pegasse aqui, ó, vamos fazer uma simulação, né? Como eu sempre falo, quando você vê uma coisa dessa, pensa, não, se eu pegar tal número e jogar, ou tal objeto jogar, o que ele se transforma? É sempre legal que você faça isso para você entender em que terreno você está pisando. Então, por exemplo, eu pensei aqui o seguinte, se eu entrar aqui, por exemplo, né, ela entra um número real, primeiro eu resolvo dentro do parêntese, né? Ou seja, vai entrar um número real, que é o float. Real é o nome da variável, então vai, por exemplo, entrou lá, real igual a 2.15, ou 2,15 a depender da linguagem que você está, né? Ele entende, né, o vírgula ou o ponto, mas tanto faz. Então, essa coisa vai passar pela função f, ó, e vai sair o quê? Vai sair um número que vai ser esse que é arredondado usando a ideia do for. Esse for, como é que ele funciona? Ele arredonda um número real para o maior inteiro, tal que esse número n seja menor ou igual que x. Menor inteiro n, né? Vou até botar aqui, ó, n, faltou até isso aqui, ó, tal que esse n seja menor ou igual que x. Então, por exemplo, qual é o maior inteiro que é menor que esse número aqui? O 2. É como se você pegasse só a parte inteira do número, a parte que vem antes da vírgula do ponto, no caso. Tá certo? Então perceba, gente, que aqui nós temos perfeitamente o conceito de função dentro da programação. E fica lá, a maior parte das pessoas dizem, eu não vou usar isso nunca, tal. Olha, às vezes o professor não falou isso, porque lá no ensino médio, por exemplo, ele está pensando que você pode fazer qualquer coisa da vida. Você pode fazer história, pode fazer biologia, pode fazer matemática, pode fazer programação, então dificilmente ele vai dar uma aplicação como essa. Mas aqui dentro você tem a obrigação de entender. Ah, mas meu professor não ensina. Busque sozinho. Professor de outra área falou de alguma coisa, você pergunta, como é que é isso aí dentro da minha área, da computação? Está lá o professor de administração da ANAL. Como é que funciona a administração dentro da computação? Vai ser diferente um pouco da administração que você vai ver dentro de outra área, tá certo? Então, claro que é interessante você entender isso, como cada conceito do mundo real funciona dentro da sua área. No caso do nosso aqui, computação, programação de modo geral. Ressaltando, eu programo bem pouquinho mesmo, só o início, mas nesse início eu consigo ver perfeitamente a matemática funcionando lá dentro dos programinhas que eu faço, dos aplicativos e tudo mais. A questão da lógica, que evento vem antes de qual evento, isso é muito importante. Por exemplo, eu dou uma aula aí chamada Matemática Discreta 2, mexe com grafos, né? Que mostra os caminhos que você vai seguir, quando você vai elaborar um programa. Então tem todo esse tipo de coisa, é importante. Né? Então é sempre bom, quando você vê um conceito, tenta entender dentro da sua área. Tá certo? É isso aí, muito obrigado. Até a próxima.